Finalmente chegou o momento de entregar pra vocês o vídeo que eu prometi lá em 2018. Quando eu fiz o vídeo sobre Corpo Fechado, a ideia já era fazer esse vídeo aqui sobre Fragmentado como uma preparação para a estreia do filme Vidro ou Glass, que estreia na semana que vem. Então, para continuar nesse vídeo, é muito importante que você já tenha assistido Corpo Fechado e Fragmentado, se você não quiser spoilers, é claro. Se você ainda não viu, eu sugiro fortemente que você vá assistir. Além dos filmes serem muito legais, eles são necessários para você assistir Glass agora no cinema e ter uma experiência boa. Se você ainda não me conhece, o meu nome é Gustavo Cruz, eu sou completamente apaixonado por cinema e eu compartilho esse amor aqui nesse canal. Então já vai se inscrevendo por aqui, conhecendo o canal. Toda segunda nós temos listas, quarta videoanálises e sexta críticas. Eu vou falar bastante sobre as minhas expectativas pro último filme da trilogia do M. Night Shyamalan, diretor do filme O Sexto Sentido. Lembra desse filme? Ou seja, ele é o cara que fez um dos maiores plot twists da história do cinema. Mas toda moeda tem dois lados e pode-se dizer que esse grande sucesso que o M. Night alcançou com O Sexto Sentido também tenha significado em uma certa maldição pro resto da sua carreira. Mas eu explico isso ao longo do vídeo. O nome Fragmentado não serve apenas para descrever o seu personagem principal. O James McAvoy interpretou 9 tipos de personagens diferentes de frente para a câmera, mas o seu personagem tem 23 pessoas dentro dele, ou personalidades. Mas também é uma boa forma de descrever o filme em si e os gêneros que ele apresenta pra gente aos poucos. Isso porque, assim como em O Corpo Fechado, nós demoramos para entender que tipo de filme estamos assistindo, já que nós vamos recebendo as informações do tipo de filme que estamos vendo junto com as meninas. Então, inicialmente, o filme é sobre um sequestro. E no decorrer do filme nós descobrimos que o sequestrador, na verdade, tem diversas personalidades. Isso por si só já é algo muito interessante. O filme tem um conflito que é maravilhoso. Nós temos 3 meninas sendo sequestradas por um homem que, na verdade, são 23 pessoas. E isso faz com que o jogo do filme mude completamente. Nós ficamos tão curiosos quanto a psiquiatra do personagem. A Casey também é uma personagem muito interessante no filme, já que ela não deveria estar ali, e aos poucos nós vamos descobrindo que ela tem muitas coisas em comum com o sequestrador. Ela não é como as outras meninas, ela também sofreu, ela também está quebrada. Então o filme começa como um suspense dramático, depois nós temos até momentos que são engraçados, nós temos momentos de terror. Pense no gênero que você quiser, o M. Night conseguiu colocar dentro desse filme e mudar a chavinha drasticamente. Então nós temos vários momentos em que a gente não sabe exatamente o que está assistindo. E isso não acontece apenas com o roteiro, mas também com a câmera. O diretor é um daqueles que sabe exatamente todo o poder que uma câmera tem quando o assunto é mudar a percepção da plateia. Eu falei bastante disso no último vídeo que eu soltei sobre o Cavaleiro das Trevas, a cena do interrogatório entre o Batman e o Coringa, e como Christopher Nolan usou a câmera para manipular certas sensações. O M. Night é mestre nisso. O filme é cheio de POVs. O que significa isso? Point of View, ou seja, a câmera representa o ponto de vista de um personagem. A sensação que esse tipo de técnica traz para a plateia é de estar lá, estar dentro da situação. A câmera acompanha o que está acontecendo através do olhar das personagens. Então a gente sente que está dentro dessa história. E em uma história que se passa em um lugar tão pequeno, a sensação de estar preso é muito maior quando a câmera te coloca lá dentro. O legal do M. Night Shyamalan é que ele também é produtor dos seus filmes. Então ele faz as coisas no seu tempo. Ele tá bem distante de Hollywood, ele gosta de ficar na Filadélfia, ele meio que não se mistura com essa galera que só pensa na grana, ele gosta de trabalhar com gente que é apaixonada pelas coisas. Enfim, ele é um grande nerd do cinema e é completamente apaixonado por isso. Uma das coisas legais que ele faz, ele filma o filme, aí ele pausa, vai pra edição, vê o que tá faltando e já volta pra continuar gravando. Ou seja, ele tem uma pausa estratégica no jeito que ele grava. No cinema isso é comum, em filmes com orçamento, é claro, mas o M. Night ele já coloca na sua programação inicial, então essa pausa é uma certeza que vai acontecer. Ele coloca isso dentro do seu orçamento, que para esse filme não foi grande. O legal é que isso ajuda não só o diretor, mas também um elenco. O James McAvoy, por exemplo, que foi brilhante, teve a oportunidade de repensar algumas coisas, analisar tudo que ele tinha feito e voltar com tudo.
Esse filme tem ótimos diálogos e é muito complexo, já que nós temos um personagem que são 23 pessoas. Ele fez cenas extremamente complexas aqui, como por exemplo a em que várias das suas personalidades começam a surgir. O ator disse que essa é a cena mais difícil que ele fez na vida dele, e não à toa, já que é muito difícil fazer uma cena onde você vive vidas diferentes, mesmo sendo a mesma pessoa, e faz a plateia acreditar no que está acontecendo. Isso é para poucos atores. O James é um deles. Ele disse que alguns personagens foram mais fáceis de serem encontrados do que outros. Ele fez o trabalho que faz sempre que pega um personagem, só que 9 vezes. Então foi muito mais trabalho, mas eu acho que valeu a pena, já que nós acreditamos em cada um desses personagens, nós acreditamos em cada uma das características que ele apresenta. As dinâmicas com as atrizes são muito fortes também. Eu gosto muito do trabalho da Anya. Eu já tinha visto ela em A Bruxa e tinha achado o trabalho muito bom mesmo. É uma atriz jovem que é muito talentosa e pegou personagens para se fazer muito legais. O interessante em Fragmentado é o tema por trás dessa história toda, as atuações que são incríveis, que é o diretor querer falar sobre as pessoas que estão à margem, as pessoas que são deixadas de lado, que sofreram grandes traumas na sua infância e o que esses traumas podem causar. O que o personagem do James McAvoy tem nada mais é do que uma doença gerada graças aos traumas que ele sofreu quando era pequeno. A Anya também tem grandes traumas que nós vamos conhecendo aos poucos durante o filme. E é um personagem que está fazendo coisas dúbias, obviamente, mas é legal o diretor mostrar como ele chegou ali e por quê. Com esse elenco e com essa história, o diretor conseguiu criar um filme muito complexo, cheio de surpresas e muitas camadas que vão para um lugar que eu, pelo menos, jamais imaginaria. A gente acaba percebendo no final que estamos entrando em um universo que M. Night Shyamalan está criando há muito tempo. Ou seja, tanto Corpo Fechado quanto Fragmentado são filmes de origem de um super-herói e 2 vilões. O diretor não tem medo de brincar com os gêneros e não tem medo de mudar completamente o rumo da história. Ele tá apresentando pra gente algumas dicas que o monstro pode vir a qualquer momento, mas pela linha de raciocínio do filme, pelo clima do filme, nós não imaginamos que isso é possível. A gente só acredita que está vendo alguém que é completamente maluco. Então nós acompanhamos a origem de 3 ótimos personagens. É muito legal ver personagens deixando de ser unidimensionais e apresentando diversas possibilidades. Por exemplo, dentro da Fera existem 23 personalidades, onde a grande maioria é contra o que está acontecendo. Já dá pra entender um pouquinho da quantidade de conflitos que a gente pode ver no terceiro filme. E essa foi a grande sacada do M. Night, na minha opinião. Quase que de forma despretensiosa, ou pelo menos bem paciente, ele criou uma trilogia bem curiosa. Isso porque nós criamos uma espécie de relacionamento com eles. Nós sabemos quem é o Sr. Vidro, nós sabemos o que ele pensa, pelo que passou e por que ele faz o que faz. Nós acompanhamos a luta do David Dunn para entender quem ele realmente é e o que ele deseja fazer. E ele, bom, todos eles, nós já sabemos o que está perseguindo, mas não sabemos exatamente quais limites vão ser ultrapassados, o que pode acontecer, são muitas possibilidades. O diretor já queria esse personagem em O Corpo Fechado, mas por motivos óbvios de tempo de filme, tempo de roteiro, isso não aconteceu. Então, esse personagem que invade uma casa poderia ser o personagem do James McAvoy. Por mais que a conexão com O Corpo Fechado venha bem tarde no filme, ela funciona e fez com que todos os fãs do M. Night fossem à loucura. Fragmentado é um filme que nos engana o tempo inteiro. Nós assistimos o filme sem entender o que está acontecendo, até entender que é um filme de origem de um vilão bem complexo e que realmente merecia ser celebrado com um filme inteiro para ele. Então não tem como dar errado, certo? Bom, é aí que as coisas mudam um pouco. E eu vou explicar o porquê. Depois de Sexto Sentido, ele virou um grande astro. As pessoas foram à loucura com o plot twist de Sexto Sentido, o diretor ficou muito famoso, todo mundo queria assistir os seus filmes e uma expectativa muito alta foi se criando em torno do seu trabalho. Algumas vezes ele entregou e outras não. O problema é que ele começou a usar certos artifícios que domina como o que garante o sucesso do filme ou não. Então os seus filmes dependiam dos plot twists, dependiam de uma grande ideia. Isso foi ficando cansativo, o diretor foi fazendo filmes cada vez maiores e esses filmes não são bons. Então as pessoas deixaram de ter fé no M. Night.
Mas o interessante é que o diretor se reencontrou da melhor forma possível. Ele começou a fazer os seus próprios filmes, financiá-los e começou a contar histórias menores. Então a partir daí ele conseguiu reconquistar o público e Fragmentado é o grande filme da volta dele. Então a expectativa que fica é, será que com Glass, ou Vidro, ele vai alcançar o auge da sua trilogia ou ele vai errar e decepcionar o público mais uma vez? A verdade é que o M. Night criou uma oportunidade para ele mesmo. E aparentemente isso aconteceu de uma forma despretensiosa, já que Corpo Fechado foi lançado em uma época em que filmes de super-herói não eram ou nem existiam como existem hoje. Então a reação do público e da crítica foram bem esquisitas, eles não receberam muito bem Corpo Fechado. E agora ele criou Fragmentado em uma época em que as pessoas estão muito acostumadas com filmes de super-heróis, até demais, existe até um cansaço. E agora ele tem o terceiro filme dessa trilogia com os 3 personagens extremamente bem desenvolvidos, e isso é raro. O M. Night aqui criou o melhor cenário possível. Então a minha expectativa é que ele mantenha a mesma estratégia que adotou com Fragmentado, que ele não crie um filme que dependa apenas de uma ideia ou de um plot twist, até porque isso nem seria necessário. A gente já tem tanta informação sobre essas pessoas que a gente quer mesmo é acompanhá-los e ver como eles vão se confrontar ou se unir. Toda a história que vai rolar é muito curiosa. Eu acredito no M. Night. Posso me decepcionar? Posso. Seria a primeira vez que eu me decepcionaria com ele? Seria, já que eu comecei a acompanhar o seu trabalho de fato depois de assistir Fragmentado. Mas é isso, esse é o tipo de experiência cinematográfica que a gente espera sempre. É muito bom poder ir ao cinema na expectativa de ser impressionado, na expectativa de ter um filme maravilhoso em mãos. Então semana que vem eu vou postar a minha crítica ao filme Glass, ou Vidro, como vocês preferirem dizer. Então, é isso, pessoal. Até semana que vem.